Olá, criador! Seja bem-vindo a mais um episódio da Dica do Especialista. E esse vídeo é um vídeo muito especial, pois além dessa semana, nas próximas 2 semanas, nós vamos falar sobre produtividade, produção de arrobas por hectare. E para iniciar, nós vamos falar então hoje sobre cria, quantas arrobas por hectare hoje as fazendas precisam produzir para obter boas rentabilidade, bom resultado por hectare. Para correlacionar essa produção de arroba por hectare, quero fazer um paralelo aqui com a área agrícola, a produção de soja, de milho, outros cereais. Se sabe que nós temos um embasamento, uma solidez de números que mostra a realidade produtiva de diferentes sistemas e de diferentes regiões do país, e que esses índices produtivos eles são expressos sempre em sacos por hectare. No Brasil ainda se fala pouco em quilos por hectare, então culturalmente se trata em sacas, E esse índice, para comparar com a pecuária, ele é medido em arrobas por hectare ano, uma vez que a gente sabe que em termos técnicos produtivos, o ciclo de produção da pecuária ele tem um maior tempo de permanência, os animais ficam mais tempo no pasto do que uma soja, por exemplo, que existem variedades que ficam 90 dias no campo, E aí, analisando números de inúmeras fazendas de cria no Brasil, e nós sabemos que pelos dados apresentados nos levantamentos produtivos do nosso país, que em média uma fazenda ela produz de 4 a 5 arrobas por hectare ano. E justamente dentro das fazendas que nós temos os números, falando especificamente de cria, nós chegamos a uma produtividade de 4,4 arrobas por hectare, tá? Porém, essa produtividade, ela chama a atenção, ela preocupa, pois essas fazendas, elas tiveram prejuízo, ou seja, fazendas que elas faturaram menos que o seu desembolso financeiro. Naturalmente, então, expondo essa fazenda a um maior grau de endividamento, a um risco econômico, e em algum momento essa fazenda ela vai passar por algum aperto de caixa, alguma crise significativa se nada for feito atualmente, tá? Por outro lado, nós sabemos, e também já foi tema de outros vídeos aqui na Dica do Especialista, que as fazendas elas podem melhorar a sua produtividade, e muitas delas se destacam em termos produtivos, então, que foi o caso das fazendas de cria, que elas produzem 7 arrobas por hectare ano. O que isso significa na prática, pessoal? Significa que o objetivo, a meta, todo o planejamento da fazenda de cria, ele deve se basear em produzir pelo menos um bezerro por hectare ano, tá? Com média de 6 arrobas e meia de peso ao desmame, considerando isso machos e fêmeas, tá? Do início ao fim da estação de monta, tá? Porque e além disso, tá? Fazer com que as matrizes descartes, as novilhas descarte, aquelas fêmeas de forma geral que não estão aptas à reprodução, que elas sejam descartadas, e que dessa forma elas complementem a produção de arrobas por hectare dos bezerros, tá? Para que seja possível dessa forma então chegar nas 7 e superar as 7 arrobas por hectare ano, uma vez que nós sabemos que estamos em um momento de ciclo pecuário onde a margem da cria tende a diminuir, e já está acontecendo. Então torna-se cada vez mais importante e necessário fazer com que essas estratégias produtivas elas estejam
muito bem alinhadas para que seja possível, então, garantir essa produtividade e a fazenda obter melhor índice de rentabilidade. Então a gente volta na semana que vem falando sobre produção das fazendas de ciclo completo. Eu espero você. Até lá!